Toda segunda-feira às 19 horas tem Radar Rural, com André Vasconcelos. Ele vai te deixar por dentro das principais notícias sobre previdência rural. Então se inscreva no canal da Rede Previdência e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um Radar Rural. Hoje vamos falar sobre o segurado especial. Como eu falei para vocês no vídeo passado, em torno da figura do segurado especial é que pairam aí as maiores polêmicas, né? Uma delas nós vamos trazer hoje. Vamos fazer a seguinte pergunta: o segurado rural tem que ser uma pessoa pobre? Tem que ser um segurado pobre? Né? Essa é a questão que nós vamos travar hoje, nós vamos discutir hoje, ok? Mas antes eu peço a vocês que se inscrevam aí no canal, aqui na Rede Previdência, cliquem aí no sininho para receber as notificações, curtam o nosso vídeo, comentem e compartilhem esse conteúdo com os amigos, ok? Para que isso chegue ao maior número de pessoas possível. Ok, pessoal? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma apresentaçãozinha, né, para a gente ver essa questão do segurado especial. O artigo 11 da Lei de Benefício, da Lei 8.213, ele traz o rol dos segurados obrigatórios da Previdência Social. E lá no seu inciso 7, fala do segurado especial e já traz aí um conceito do que vem a ser um segurado especial, né? Então, o artigo 11, inciso 7 da Lei 8.213, da Lei de Benefício, né? Ele traz aí esse conceito de segurado especial. Então, nós vamos começar analisando o conceito de segurado especial para então a gente verificar os requisitos que esse conceito traz para configurar um segurado como segurado especial e saber se ele tem ou não tem que ser uma pessoa pobre para ter direito aí a se aposentar, para ter direito aos benefícios da Previdência Social. Vamos lá. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Aí lá no inciso 7 fala: como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor rural, né? Aí pode ser proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meieiro outorgados, também comodatário ou arrendatário rurais, desde que seja aí produtor rural, que explore atividade agropecuária em até 4 módulos fiscais. Depois eu vou explicar o que significa esses 4 módulos fiscais. E 2, de seringueiro ou extrativista vegetal. Também lá na linha B fala pescador artesanal, ou também o assemelhado ao pescador artesanal, né? Que faça aí da pesca profissional habitual ou principal meio de vida, né? E, por fim, o cônjuge, o companheiro e os filhos desses anteriores. Então, o que é que temos aqui? Nós temos um conceito de segurado especial que diz que pode ser o produtor rural, o agropecuarista, seringueiro ou extrativista vegetal, pescador artesanal e também os seus familiares, né? Mas aqui eu grifei o que interessa para a gente, que é a questão do regime de exercício da atividade, né? Pode ser em regime individual ou em regime de economia familiar. Isso tem a ver com o tema de hoje, que é aquela pergunta que eu falei no início: se o segurado especial tem que ser pobre, tem que ser uma pessoa pobre para ter direito a benefícios. Isso é uma verdade ou é um mito, né? Isso nós vamos discutir hoje. Eu vou passar adiante aqui numa apresentação que eu criei, que eu trago diversos elementos aí desse conceito que nós lemos, né? E também de um dispositivo adiante que eu vou ler ainda, que é o parágrafo 12 do mesmo artigo 11, tá? Então veja só, o que é que nós temos ali já no conceito? Ele limita o regime de produção, né? Isso aí a gente viu, que só pode ser individual ou em regime de economia familiar. Então aí nós estamos diante de uma limitação, mas não é limitação do valor da renda do segurado especial, né? É a limitação do regime de produção. Ele só pode produzir
para ser considerado segurado especial em regime individual ou em regime de economia familiar. Ele não pode, por exemplo, contratar mão de obra paga, né, de forma permanente. A lei até permite que ele contrate, mas na razão de 120 dias no ano civil, né? Ou seja, temporariamente. Mas permanentemente ele não pode, ele tem que produzir ali em regime de economia familiar ou em regime individual. Isso é uma limitação? É uma limitação, mas não é uma limitação de renda. Não fala em nenhum momento quanto tem que ser ali o faturamento dele com a produção para poder ser considerado segurado especial. Não, não fala nisso, tá? Vamos adiante. Nós vimos também ali no conceito a limitação da área explorada em até 4 módulos fiscais, no caso, para o produtor rural agropecuarista, somente para esse, né? Tem essa limitação de área de até 4 módulos fiscais. O que é isso? O módulo fiscal, na verdade, é um tamanho, uma determinada medida da terra, né? Que é de certa forma, contada em hectares, e aí varia de município para município, né? Um módulo fiscal em um município pode ser 4 hectares, em outro pode ser 5, 10, 15, né? Quem vai definir isso é o INCRA. Existe um regramentozinho próprio para definição do módulo fiscal, tá? Mas o fato é que a lei diz que a terra explorada só pode ter até 4 módulos fiscais. 4 módulos fiscais. Se tiver mais do que isso, ele deixa de ser segurado especial. Então aqui nós estamos diante de uma nova limitação, tá? Agora, lembrando, essa limitação ela foi introduzida em 2008 pela Lei 11.718, tá? Nesse caso, como houve essa limitação em 2008, somente de 2008 para frente é que se exige esse limite aí de 4 módulos fiscais para o tamanho da terra, ok? Bom, então já vimos aqui 2 limitadores. Um que limita o regime de produção, individual ou em regime de economia familiar. Não pode usar mão de obra permanente de terceiros, contratar mão de obra para trabalhar ali na terra. Não, isso a gente viu também que até 120 dias no ano civil pode, mas mais do que 120 dias não. Então nós temos esse primeiro limitador, tá? O segundo limitador, o tamanho da terra para o produtor rural agropecuarista. Tem que ser até 4 módulos fiscais. Mas percebo que nenhum nem outro fala em faturamento. Quanto ele pode auferir ali de renda com a sua produção. Quanto a isso não tem limite, tá? Nós vamos ver adiante alguns limites de renda, mas que não é a renda proveniente da atividade rural. A renda proveniente da atividade rural não tem na lei nenhum limitador, tá? Ele pode ali, respeitando o regime de produção, de economia familiar ou individualmente, respeitando o limite de exploração em até 4 módulos fiscais, isso para o agropecuarista, ele pode aí faturar o quanto for com a sua produção, né? Se ele plantar feijão, obviamente feijão é muito barato, vai faturar pouco, mas tem algumas culturas que têm um valor agregado maior, né? Um exemplo, fumo. Fumo é uma cultura que por hectare dá um valor considerável, né? Então aí se ele consegue produzir em 4 módulos fiscais junto com a família e faturar um valor considerável, isso não vai retirar dele a qualidade de segurado especial, tá? Porque, repito, ele não precisa ser pobre para ser considerado segurado especial. Vamos adiante. O conceito de regime de economia familiar, antes de 2008, não falava em desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Falava apenas em subsistência do núcleo familiar. Hoje traz as duas ideias, a ideia de subsistência, mas também a ideia de desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar. Então, o regime de economia familiar é aquele que permite, né, o desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar. Ora, o que é desenvolvimento socioeconômico? Que aquela família prospere, que aquela família possa ter uma renda que lhe dê uma vida digna, que possa colocar o filho numa faculdade, custear os estudos do filho fora da região rural, que possa comprar maquinário, comprar um trator, né? Que possa ali ter maquinário para beneficiar a sua produção, o seu produto, enfim, que aquela família possa ter ali prosperidade econômica. É isso que significa essa expressão desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar, que está presente no conceito de regime de economia familiar desde 2008.
foi introduzido pela Lei 11.718, né, em 2008. Também essa mesma lei, a 11.718 de 2008, permitiu, né, trouxe aí, modificou a Lei 8.213, permitindo que o segurado especial possa aí auferir outras rendas, né, não são todas, algumas rendas, né, que é permitido a ele auferir, mesmo que não seja renda proveniente da sua atividade rural. São rendas extras, rendas diferentes, né, diversas daquela renda rural que é ali da sua produção. Então eu trago aqui o rol, né, que é um rol taxativo na lei, que fala o seguinte, olha, renda proveniente de previdência complementar de entidade rural de que seja associado. Ora, se for aí proveniente de previdência complementar de uma entidade rural de que ele é associado, não há limite dessa renda, ele pode oferir de qualquer valor, tá? Outra atividade remunerada por até 120 dias no ano civil. A gente sabe, eu vou falar em outros vídeos futuros, né, que o segurado especial pode trabalhar, por exemplo, conseguir uma atividade urbana por até 120 dias no ano civil, não vai retirar dele a qualidade de segurado especial, desde que respeite esse prazo. E aí também não tem limite de quanto ele vai ganhar com essa atividade, a lei não dá limite, né, de renda. Também de dirigente sindical rural, né? Se ele é dirigente sindical rural, está ali no mandato de dirigente sindical, também o que ele vai receber, né, o que ele vai oferir da sua remuneração, também não tem limite. Também de vereador, né? Um mandato de vereador na cidade ali onde ele mora, ele pode se candidatar a vereador, de repente ele ganha aí a eleição, ele pode também receber o salário de vereador que não tem limite de valor. Não vai retirar dele a qualidade de segurado especial. Também a outorga de até 50% da propriedade, né? Por exemplo, ele quer fazer uma parceria com outro agricultor, ele explora ali somente 50% da sua propriedade, que são 2 módulos fiscais, os outros 2 ele pode outorgar para outro agricultor ali receber uma remuneração nessa outorga, também não tem limite aí de valor para que ele aufira, né, esse valor, né? Também atividade turística na propriedade por até 120 dias no ano civil, ele pode explorar a propriedade com atividade turística? Pode sim, por até 120 dias no ano civil e não tem limite também de valor. E agora, por fim, 3 rendas que vai ter um limite de valor, que é benefício previdenciário até um salário mínimo, a atividade artesanal, também até um salário mínimo, e a atividade artística, também até um salário mínimo. Essas 3, a lei traz uma limitação de valor, mas perceba o seguinte, aqui estamos falando de rendas extras, né? Não é a renda proveniente da atividade rural. Para essa não há limite de valor nenhum na lei, em nenhum momento você vai encontrar na lei dizendo que o segurado especial só pode faturar até um determinado valor. Não, ele pode faturar aí quanto ele puder dentro do regime de economia familiar e limitando aí para o agropecuarista a área de até 4 módulos fiscais. Ele respeitando o limite da área, respeitando o regime de produção, ele pode aí oferir quanto ele puder, né, quanto ele conseguir, né? Pode ser um valor até considerável, um valor alto, isso não vai retirar dele a qualidade de segurado especial, tá? E aqui uma questão bem interessante, né? Que a Lei 11.718, ela introduziu o artigo 12, aliás, eu acho que eu errei aqui, essa lei não é a 11.718, é a 12.873, isso mesmo, a 12.873, né? Que criou aí a possibilidade do segurado especial ele ter aí, ser microempresário sem perder a condição de segurado especial, né? Ou seja, ele pode, né, junto com outros segurados especiais, né, ele pode criar uma empresa para industrializar ali o seu produto, aquilo que ele produz ali na terra, né, industrializar e vender isso com um valor agregado melhor e aí poder ter um faturamento maior para a sua família. Então tá, até isso a lei permite, desde de 2013, né, essa lei 12.873, ela é de 2013, que permitiu isso ao segurado especial. Eu trago aqui a redação do parágrafo 12, que diz, olha, a participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada,
de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar 123 de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, ou seja, não retira dele a condição de segurado especial, desde que mantido o exercício de sua atividade rural na forma do inciso 7, então, ou seja, desde que, embora ele seja ali empresário, né, faça parte da sociedade empresária, mas ele continue trabalhando como segurado especial, né? A pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza, ou seja, os sócios da empresa têm que ser todos segurados especiais, e cedir-se no município, no mesmo município e município limítrofe àquele em que eles desenvolvem suas atividades, ou seja, a sede da empresa tem que ser no mesmo município onde eles desenvolvem a atividade rural, ou, no máximo, ali em um município limítrofe daquele outro, né, daquele onde ele desenvolve a atividade rural. Então, respeitados esses requisitos que aqui estão no parágrafo 12, o segurado especial pode ser microempresário, né, nos termos da Lei Complementar 123. E sabemos lá que a microempresa, né, lá na Lei Complementar 123, pode faturar até R$360 mil por ano. O limite ali de faturamento para a microempresa é 360 mil por ano. Então perceba, né, uma pessoa, né, uma empresa que fatura isso, pode dar condições ali aos sócios de ter uma vida próspera, né, uma vida de certa forma, podendo ter ali o seu carro, ter uma boa casa, poder dar uma vida, de certa forma, confortável para a sua família. Então isso aqui, né, na análise da legislação, tanto do artigo 11, inciso 7, que traz o conceito de segurado especial e os requisitos para ser segurado especial, né, com relação também a essa possibilidade aqui do parágrafo 9º, do mesmo artigo, de rendas extras da atividade rural. Vimos que não há nenhuma limitação na lei, né, na redação do dispositivo, a respeito de faturamento de renda diretamente ali da atividade rural, né? O limite vai ter em algumas rendas extras, como benefício previdenciário, atividade artesanal e atividade artística, que é de até um salário mínimo, né, mas é uma renda extra fora da atividade rural, que é permitida. E também lá, se ele formar uma empresa, né, dentro daquelas condições do parágrafo 12, também vai ter o limite de faturamento, que é R$360 mil. Mas fora essas limitações, que são rendas extras de fora, né, que não tem nada a ver com a sua atividade rural, né, não é a renda proveniente da comercialização da sua atividade rural, né? Essa renda proveniente da comercialização da sua atividade rural, não há na lei nenhuma limitação. Portanto, isso responde, né, a questão, a pergunta de que o segurado especial tem que ser pobre, tem que ser uma pessoa pobre para ter direito a benefícios previdenciários? A resposta é não, absolutamente não, né? Ele não tem que ser pobre coisa nenhuma, isso é um mito. Agora, é um mito alimentado por diversas decisões equivocadas que infelizmente a gente se depara no dia a dia, né, da atividade advocatícia, de juízes que só concedem o benefício, só concedem a aposentadoria para o segurado especial quando ele é miserável, né, do campo, chamado miserável do campo. Não é bem aí, isso está errado, isso é uma concepção errada, que lá na época do Fundo Rural, antes da lei de benefícios, antes de 91, né, no regime anterior, até se tinha algum fundamento, porque se tratava de um regime assistencial naquela época, não tinha natureza previdenciária propriamente dita. Mas de 91 para cá, da Lei 8.213 para cá, o segurado especial, ele é segurado de um regime previdenciário, inclusive é contribuinte obrigatório, ele deve verter ali a sua contribuição de 1,3% sobre a comercialização da sua produção. Comercializou a produção, tem que contribuir obrigatoriamente, ok? Então, gente, respondida essa questão, é um mito, segurado especial não tem que ser pobre coisa nenhuma, tá? Os juízes que aplicam esse entendimento estão altamente equivocados, totalmente equivocados, né? Recorram dessas decisões, tentem modificar isso, porque de fato o segurado especial não tem que ser pobre coisa nenhuma, tá? Ele pode sim ter ali o seu trator,
ter boas máquinas na sua produção, na sua propriedade, ter uma boa casa, ter carro, poder botar o seu filho na escola particular. É isso que significa aquilo que está lá presente no conceito de regime de economia familiar, né, que eu citei antes lá, o desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar, né? Então se busca isso, o legislador introduziu isso lá no conceito de economia familiar justamente para deixar claro que é um regime em que se possibilita o desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar, ok? Então, dito isso, peço a vocês mais uma vez que ativem aí o sininho de notificações, curtam o vídeo, né? Comentem aí embaixo, deixem seus comentários, compartilhem esse vídeo com os amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal da Rede Previdência, que sempre traz bons conteúdos, né? Sobre matéria previdenciária. Estamos aqui toda segunda-feira com o Radar Rural. Na próxima segunda-feira trazemos aí mais um tema para debater da Previdência Rural brasileira, ok? Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal.